Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhes, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizeis, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos sendo enriquecidos pela memória de São Martinho de Tours, que foi um bispo aclamado pelo povo devido à sua caridade com aqueles que mais necessitava em seu tempo. Como é uma medida tão comum na vida dos santos, dos amigos de Deus, esta mesma realidade. A história de São Martinho de Tours é uma história marcada por uma insistente vocação a Jesus Cristo, uma insistente vocação de Jesus Cristo, pois o seu desejo de segui-lo vinha desde criança, mas assim, por indicações de seu pai, extremamente pagão, conta a história, decide dedicá-lo ao serviço militar. E dedicando ao serviço militar, ele cumpre a vontade de seu pai, mas sem deixar de arder aquela vontade e aquele espírito de ser um homem justo, de ser um homem caridoso. Sobretudo teve um episódio na sua vida em que, ainda andando no exercício de sua guarda, ele divide o seu manto com aquele que estava passando frio, e isso serviu como um grande sinal para a sua conversão, de abandonar a carreira militar para ingressar então na vida religiosa. São Martinho de Tours foi aclamado pelo povo. Não queria assumir o ministério do bispo, de ser episcopo de uma igreja. Mas através de uma emboscada, o povo comenta que ele vai assim fazer uma visita que foi articulada a um enfermo, mas que na verdade era uma, entre aspas, uma emboscada para raptá-lo e aclamá-lo assim também como o bispo. Dois outros personagens importantes aconteceram isso na história, com Ambrósio, mestre, e Agostinho, também seu discípulo. Os três foram assim raptados, capturados e levados também para serem bispos de uma das suas determinadas igrejas. Queridos, o que esses São Martinho de Tours e também Ambrósio e Agostinho têm a ver com esta liturgia no dia de hoje? Tem a ver, pois o serviço, ele é dado a todo ser humano. O serviço, a vocação ao serviço é dada a cada pessoa, mas que exige, sobretudo, esse serviço exige, sobretudo, esta virtude, a virtude da humildade, para que ele possa, então, assim florescer. A humildade é aquele dom, esta virtude, que nos faz compreender que a imagem de Deus como somos, diria a primeira leitura, nós nos consideramos assim vinculados tão estreitamente ao Criador, que reconhecemos que tudo vem dele, tudo se mantém por ele e tudo está direcionado a ele. Esta relação íntima
entre a criatura e o Criador, entre a história e a eternidade, entre o ser humano mortal e a imortalidade, como promessa de Deus, só é compreendida através da própria palavra humildade e da própria vivência desse precioso dom, que devemos assim lutar e trabalhar por isso. Pois o Evangelho no final vai dizer: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Não é uma realidade em que conta a inutilidade daquilo que se faz, pois tudo aquilo que fazemos na promoção do reino de Deus é oportuno, é útil, mas é assim interessante voltarmos a atenção para esta expressão do Evangelho, pois nós estamos assim tão vinculados que nos compreendemos que estamos enxertados numa ação maior, numa ação em que Deus vai dirigindo a sua história, vai dirigindo também a história da humanidade. Esta palavra do Evangelho retrata para nós uma missão que para nós que temos uma cultura tão marcada pela experiência do culto ao eu, nós corremos o risco de colocar na nossa relação espiritual uma palavra que o Evangelho de hoje desconstrói, que é o mérito. Às vezes somos assim tentados a olhar a nossa vida espiritual e buscar também méritos, porque nós assim fazemos uma coisa, merecemos ter outras coisas. Não. O Evangelho desconstrói isso dizendo que o serviço vem de Deus, pertence a Deus e é dado por Deus. Então não se tem, não é para a espiritualidade bíblica, esta força de mérito espiritual. Ninguém é digno de receber ou aquilo de acolher como um reflexo, um resultado. Isso é tão interessante que me chamou a atenção. Recordava de uma experiência pessoal de uma pessoa que muito trabalhava na igreja e depois de tantos anos ela foi acometida por uma doença e que ficou acamada por muitos dias, por muitos meses na cama. Então uma outra pessoa chegou e disse: mas fulana trabalhava tanto na igreja, ajudava tanto na comunidade, por que isso aconteceu com ela? Fulana, aconteceu isso com ela, e mesmo que ela trabalhou tanto assim na igreja, porque ela reconheceu que o trabalho que ela estava fazendo na igreja já era o seu sustento, pois ela vivenciava a experiência com o próprio Deus e dela ali nutria o seu cotidiano. É interessante isso porque temos esse costume de olhar, e na nossa sociedade, nas nossas comunidades, melhor dizendo, também temos esse mesmo pensamento. Olhamos para o nosso serviço como se fosse assim nos livrar, nos libertar de algo ou nos conferir algo porque nós merecemos ou não merecemos passar por alguma coisa. Esse é o grande desconstrucionismo desta palavra, quando Jesus nos chama a nos reconhecer servos inúteis, para que o projeto original de Deus, que é trabalhar, ser a sua imagem, sobretudo no segredo da história, na construção do tempo e na vivência enraizada no coração de Jesus, nós possamos viver também, sobretudo, em segredo. O segredo é uma grande dica e um grande caminho que nós devemos manter assim na nossa espiritualidade. Ter a prática do segredo na nossa espiritualidade é muito importante, pois aquilo que está escondido é conhecido por Deus, está nas mãos de Deus. E o justo, como São Martinho, como Agostinho, como Ambrósio, se coloca nessa inteireza, pois sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, cuja nem a sua própria morte é uma realidade que é escondida de Deus. Se a morte não é criada por Deus, mas introduzida na vida do ser humano por inveja de Satanás, nem esta criação de Satanás da morte
vai ser, assim, algo que impeça de reconhecer a humildade de alguém diante de Deus, pois Deus é maior do que a morte. A celebração da ressurreição, a celebração da Eucaristia é para perpetuar, inclusive, este grande anúncio que, por meio de Jesus, no seu sacrifício, superou esta realidade que, por inveja, foi introduzida pelo demônio, como dizia o livro da sabedoria. Queridos, somos chamados nessa Eucaristia a atualizarmos esta santa palavra, sobretudo quando estamos marcados por uma cultura do imediatismo, como uma cultura da aparência, da recompensa, e sobretudo de uma cultura que nos dá medo da insignificância. Todos nós apontamos os nossos celulares, todos nós queremos ser vistos, todos nós queremos também trazer dentro da nossa experiência no dia a dia esta realidade de ser significativo, que é um dom, mas não dirigir toda a nossa vida em prol desse desejo de ser reconhecido a nossa significância. Não, é ser significativo, é ser alguém que une uma coisa a outra, ou que remete a outra, como o cristão tem que remeter a Cristo, assim como a Virgem remete seu próprio filho. Mas nós não devemos ter medo desta insignificância, como aqui diz o Santo Evangelho. Temos hoje uma oportunidade para corrigirmos a nossa vida espiritual, muitas vezes marcada por essa busca constante de reconhecimento, e que ela assim nos traz uma dificuldade de amadurecermos o nosso caminho de fé, fazendo que este caminho de fé seja marcado pela presença de Deus, fazendo que este caminho de fé possa demonstrar mais Deus do que nós mesmos. Peçamos nesta Eucaristia, meus irmãos, à luz da vida de São Martinho, que não deixou assim de sentir a sua vocação que ardia em seu coração, através do dom da humildade, respeitando e sendo caridoso também com aqueles que estavam ao seu redor. Peçamos a Ele que nos dê esta graça de alcançarmos um coração humilde, um coração que também possa perseverar nesta esperança e na certeza deste serviço que é criado, que é sustentado e que tem seu cume no próprio Deus que nós somos chamados a viver enquanto estamos peregrinando. Peçamos a Deus esta graça, essa esperança, essa virtude de fé que é tão importante para a nossa vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Deus elevemos a Ele os nossos pedidos e nossas preces.